E aí vem essa questão sentimental, de infelicidade, porque você tem a Selic a 2 dígitos, já vai fazer quase 3 anos, e deve ter mais 1 ou 2 anos aí de Selic a 2 dígitos. Então, e aí tem essa comparação. Poxa, se eu tivesse no CDI, eu vejo muita coisa em WhatsApp, em grupos de fóruns também, dos investidores falando, olha a NTNB aí, Tesouro 10 anos, IPCA mais 7, e eu queria que você comentasse essa questão desse sentimento dessas pessoas, porque eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a sua, porque a gente deve ter ainda um ciclo de juros altos, pelo menos para os próximos 2 anos, e como que fica esse custo de carrego para esse investidor que está olhando, comprou caro, não fez aportes, não reinvestiu, né? Veio comprando tesouro, veio comprando CDI nesse ao longo do tempo, porque ele ficou infeliz, talvez ele não baixou o preço médio dele, talvez o preço médio dele ainda esteja mais alto, né? Supondo, porque ele realmente está infeliz com o produto. E que recado que você daria para esse investidor, para ele olhar com outro olhar, para ele se informar mais? Mais uma vez ele está comparando laranja com avestruz, já começou errado. CDI versus fundo imobiliário. Cara, não faz o menor sentido. Por quê? Tem uma questão, uma característica nos fundos imobiliários que, na verdade, da renda variável, que difere completamente da renda fixa. E só por isso faz com que não dê para comparar, que é o vencimento. Como é que você vai comparar uma coisa que tem vencimento? Você vai comprar um CDB, vai receber daqui a 2 anos, vai pagar imposto, ou daqui a 5 anos, 10 anos que seja, ou um título do Tesouro para 15, 20 anos, com um investimento que ele não acaba nunca. Enquanto você existir, ele vai ter o investimento lá, liquidez depois imediata. Que você morrer, vai ficar para os seus herdeiros, ele vai continuar lá. Então você está comparando coisas completamente distintas. Esse é um primeiro grande erro do investidor. Um segundo erro é que você compra a renda fixa, ou pelo menos deveria, já que você está pensando em vencimento, para um determinado objetivo. Eu vou trocar de carro ano que vem. Você vai comprar fundo imobiliário? Claro que não, ele não tem vencimento, você precisa do dinheiro ano que vem, então você precisa que o dinheiro caia todo na sua conta. Então as pessoas têm objetivos muito diferentes e quer usar o instrumento para tudo. É o que eu digo, quando você é martelo, tudo é prego, né? Todo mundo, só quer usar aquilo ali para tudo. O fundo imobiliário tem que ser reserva de emergência, tem que ser meta de curto prazo, longo prazo, porque não é assim, não é a característica do instrumento. Da mesma maneira que, eu tenho um CDB, eu quero que ele me pague renda todo mês. Não é a característica dele. Mira, mas eu já ouvi falar, tá bom, existe um ou outro perdido, mas a característica normal no CDB vai acumulando, lá no vencimento ele te devolve o dinheiro. Então os investidores se chateiam. Por quê? Porque eles não conhecem os produtos, investem de forma equivocada. Aí você falou dessa pessoa que comprou e está chateada, investiu em outras coisas. Primeira coisa que ela tem que fazer, as pessoas me questionam isso. Eu falo assim, tá bom, você comprou a cota por 100 e hoje ela está 80. Mas você somou o dividendo que você recebeu? Não. Então, a primeira coisa, porque de repente você recebeu 50 de dividendo. E aí você tem que somar. Isso não é a comparação correta, mas você deveria somar esse resultado, porque somando você fala, bacana, somei uma coisa com a outra, já tem o resultado. O certo seria reinvestimento. O certo seria reinvestir, calcular o reinvestimento. Mas, se você pelo menos somar, você já vai ter uma outra visão. Mira, mas mesmo assim, o resultado não foi legal. E pode acontecer. Por quê? Porque você vai acertar o melhor fundo. Normalmente o leigo compra errado, né? Ele compra caro, ele compra aquilo que está na modinha, que o influencer está falando, que nem um monte de gente estava aí no clickbait. Porque o XPMOL vai falir, porque vai acabar, porque, meu Deus, não sei o quê. Eu não vi um analista na lista SNPI falar isso, só vi influencer, só esse pessoal que a CVM devia estar em cima. Por quê? Porque não é assim que acontece. Aí o XPMOL fez lá, vendeu o ativo, que era de se esperar, né? O fundo é alavancado, tá, mas ele alavanca porque ele tem ativo. Então, é muito difícil, assim, eu não lembro de nenhum fundo com patrimônio negativo. Ele deve mais do que ele tem de patrimônio, nem é permitido esse tipo de coisa. E quando você financia um imóvel, o que você quer fazer é pagar antes, pré-pagar, quitar essa dívida antes, e os fundos que estão endividados, eles querem
pagar antes. Também, girar, reciclar, um monte de coisa. Melhorar a qualidade do portfólio, comprar e vender, comprimir, fazer aquele compressão de cap rate. Tem um monte de coisa, mas o analista ele tem esse conhecimento e entende que isso é do mercado. Só que aí as pessoas acabam seguindo o influencer, a diquinho, o vidinho de não sei o quê. Dica rápida. A dancinha do TikTok lá mostrando o fundo. Cara, e essas questões é que acabam fazendo as pessoas investirem de forma completamente equivocada. E aí, vai ficar muito difícil de dar certo. Tá comparando coisas erradas, tá olhando errado, não tem um objetivo claro, tá usando um instrumento bom para uma solução que não tem nada a ver. E aí vai ser muito difícil de dar certo. Com a clareza dessas coisas, isso é o que eu ensino muito para os meus alunos. Primeiro define o que você quer, depois a gente vai entender o instrumento que cabe nisso que você quer, e depois você vai analisar para saber qual é o melhor dentro daquele instrumento. Por exemplo, eu quero renda e eu preciso de um crescimento anual de 10%, 12%. Fundos imobiliários, segundo a minha teoria, eles atendem. Então, essa classe te atende para essa necessidade. A gente não falou de reserva de emergência, não falou de meta de curto prazo, a gente está falando de geração de renda no longo prazo. Para isso, ela te atende. Depois que você definiu que essa classe te atende, é que você vai pensar no cenário macro e o que está melhor, papel ou tijolo. E aí, depois que você direcionou o que está melhor, você consegue selecionar os ativos dentro daquela sua necessidade. Está melhor para papel. Vou deixar minha carteira, de repente, 60% papel, 70%. Eu acho que pode ser até muito. Mas um pouco mais para o papel. Beleza, aí você vê quais aqueles ativos que vão andar bem. Mais CDI, mais IPCA. Mas eu também vou colocar um pouco de tijolo, porque está descontado. Diversifica, shopping, lajes, galpão, renda urbana, você faz uma diversificação ali bacana. Mas isso, olha como é que escolher o ativo, ele vem bem depois de você sabe o que você quer, se organizou, pensou, necessidade de crescimento, cenário macro, para depois lá na frente você pensar no ativo. O que a pessoa faz? Fulano falou que esse é bom, vai lá e compra. E todo o passo a passo anterior, ela nem sabe que existe, e aí fica muito difícil de dar certo. Você vai precisar da sorte que a galera que comprou Bitcoin lá atrás, que nem eu, comprei lá em 2016, comprou um negócio que deu certo, que valorizou pra caramba. Você vai precisar mais de sorte do que outra coisa. Mas se você fizer todo esse passo a passo de planejamento, aí fica fácil. E você não vai precisar nem de um super investimento, não vai precisar nada demais. A renda fixa vai te atender bem, fundo imobiliário, ação. Por quê? Porque você fez o dever de casa prévio, anterior a tudo isso. E aí você escolheu uma caixinha que cabe, um quadrado que cabe dentro da caixinha, e aí vai ficar tudo perfeito.